Você já ouviu falar sobre a possível volta dos motores a combustão? O futuro dos carros elétricos na Europa pode não ser tão certo quanto imaginamos. Quer saber como uma das maiores fabricantes do mundo, a Stellantis, está lidando com essa incerteza? E o que isso pode significar para o mercado automotivo global? Vamos explorar uma reviravolta surpreendente no mundo dos automóveis. A gigante do setor tomou uma decisão inesperada: pausar a construção de duas das suas fábricas de baterias na Europa. E isso levanta uma grande questão: será que estamos prestes a testemunhar o retorno dos motores a combustão como uma alternativa viável? Além disso, vamos discutir as recentes mudanças nas tarifas aduaneiras para carros elétricos vindos da China e como isso pode impactar a indústria automobilística como um todo. Recentemente, uma das maiores fabricantes automotivas do mundo, que estava na vanguarda da transição para a eletrificação, anunciou a suspensão da construção de duas de suas fábricas de baterias na Europa. Essa medida inesperada gerou um verdadeiro burburinho no setor, colocando em dúvida o ritmo de adoção dos veículos elétricos no continente. Mas o que levou essa gigante a tomar tal decisão, especialmente em um momento em que a pressão por sustentabilidade e redução de emissões de carbono nunca foi tão intensa? Inicialmente, a empresa havia se aliado a outros gigantes da indústria, como a Mercedes e a Total Energy, para um investimento bilionário que visava a construção de 3 fábricas de baterias na Europa, com um orçamento previsto de 7 bilhões de euros até 2030. Essas fábricas seriam essenciais para abastecer a demanda crescente por veículos elétricos. Contudo, o cenário de mercado começou a mostrar sinais de desaceleração, especialmente nas vendas de carros movidos a baterias. A realidade está distante do que foi projetado. O consumidor europeu, ao que parece, ainda não está completamente convencido das vantagens dos veículos elétricos. Diversos fatores contribuíram para essa hesitação. O custo elevado dos veículos elétricos, que muitas vezes supera o valor dos modelos tradicionais, a infraestrutura de recarga que, embora em expansão, ainda apresenta limitações, e as incertezas sobre a longevidade e eficiência das baterias. Diante disso, a fabricante optou por uma postura mais cautelosa, ajustando seus investimentos e priorizando a solidez financeira sobre o risco de investir em um setor que não está crescendo conforme o esperado. Essa reavaliação não apenas abala o otimismo em torno da eletrificação total da frota europeia, mas também suscita a dúvida: será que o mercado de veículos elétricos está realmente preparado para um crescimento acelerado? Ou será que os motores a combustão, até então considerados obsoletos, podem ganhar uma nova vida diante dessa incerteza? E mais importante ainda, como as recentes tarifas impostas pela União Europeia sobre carros elétricos chineses podem moldar o futuro da indústria automotiva na Europa? As recentes decisões da União Europeia de aumentar as tarifas aduaneiras para carros elétricos importados da China estão causando um grande impacto no mercado automotivo europeu. Essas tarifas, que chegam a até 40% para determinados fabricantes, têm como objetivo proteger as montadoras locais da concorrência acirrada dos veículos chineses, que têm conquistado uma fatia crescente do mercado graças a seus preços mais acessíveis. Mas o que realmente está por trás dessa decisão? A realidade é que a União Europeia está tentando equilibrar um mercado que até então estava começando a ser dominado pelos veículos elétricos importados da China. Esses carros, produzidos em larga escala e com custos mais baixos, estavam competindo diretamente com os modelos europeus, pressionando as montadoras locais a reduzir seus preços e, em muitos casos, sacrificar suas margens de lucro. A medida, embora proteja a indústria local no curto prazo, levanta questões sobre o impacto a longo prazo. Com o aumento das tarifas, os carros elétricos chineses se tornarão menos competitivos no mercado europeu, o que pode desacelerar ainda mais a adoção de veículos elétricos no continente. E isso pode ter um efeito cascata. Com menos opções acessíveis, o consumidor pode se sentir menos incentivado a fazer a transição para um veículo elétrico, preferindo manter-se nos modelos a combustão.
Além disso, essa medida pode desencadear uma resposta da China, que é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Se as tarifas resultarem em uma guerra comercial, as consequências podem ser desastrosas para o setor automotivo global. E como as montadoras europeias vão reagir a essa nova realidade? Será que elas conseguirão ajustar suas estratégias para continuar competitivas em um mercado cada vez mais incerto? Essa é a grande questão que fica. Com as tarifas em vigor, o que as montadoras europeias farão para se manterem relevantes e competitivas? E mais importante, será que essa medida pode abrir espaço para uma nova abordagem no desenvolvimento de veículos, talvez revivendo tecnologias que muitos acreditavam estar ultrapassadas? Enquanto o mundo automotivo parecia estar firmemente direcionado para a eletrificação, a Volkswagen, uma das maiores montadoras globais, surpreendeu a todos ao anunciar uma mudança significativa em sua estratégia. Originalmente, a empresa tinha um plano ambicioso. Até 2030, 80% de seus veículos vendidos seriam totalmente elétricos. No entanto, o mercado não tem respondido como esperado, e a montadora alemã decidiu redirecionar uma parte significativa de seu orçamento para a renovação dos motores a combustão. Mas o que motivou essa mudança drástica? A resposta está na realidade do mercado e nas necessidades dos consumidores. A Volkswagen percebeu que, apesar dos esforços em promover a eletrificação, a demanda por veículos a combustão ainda é muito forte, especialmente em mercados onde a infraestrutura para veículos elétricos é insuficiente, ou onde os consumidores ainda têm receios sobre a autonomia e o tempo de recarga. Diante disso, a empresa decidiu não apenas manter, mas investir ainda mais na atualização de seus motores a combustão. De fato, dos 180 bilhões de euros originalmente destinados à digitalização e eletrificação, 60 bilhões foram realocados para a renovação dos motores a combustão. A ideia é desenvolver motores mais eficientes, menos poluentes e que possam, eventualmente, utilizar combustíveis sintéticos ou outras alternativas que reduzam o impacto ambiental. Você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo reside em adotar práticas simples e eficazes que são muitas vezes ignoradas? Com o conhecimento certo, qualquer motorista pode transformar seus hábitos de condução e manutenção, resultando em economias financeiras substanciais e uma menor pegada ambiental. Se a Volkswagen está investindo em tecnologias para tornar seus motores mais eficientes, você também pode fazer a sua parte para economizar e proteger o meio ambiente. Descubra como reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção com técnicas comprovadas que qualquer motorista pode aplicar imediatamente. Transforme sua experiência ao volante e veja a diferença no seu bolso e no planeta. Basta clicar no comentário fixado deste vídeo e garantir seu e-book com uma condição especial. Essa mudança de estratégia levanta questões importantes sobre o futuro da mobilidade. Enquanto muitas montadoras estão apostando todas as suas fichas nos veículos elétricos, a Volkswagen está optando por um caminho híbrido, reconhecendo que os motores a combustão ainda têm um papel crucial a desempenhar, especialmente em um cenário de incertezas econômicas e tecnológicas. No entanto, essa decisão não significa que a Volkswagen está abandonando a eletrificação. Pelo contrário, a empresa continua comprometida com o desenvolvimento de novos modelos elétricos, como o Volkswagen ID.2 All, previsto para ser lançado em 2026, que promete ser o carro elétrico mais acessível da marca, com um preço estimado abaixo de 20 mil euros. Mas a grande questão é: será que esse equilíbrio entre combustão e eletrificação é sustentável a longo prazo? E mais intrigante ainda, como as recentes mudanças nas regras de emissões de CO2 e a introdução dos combustíveis sintéticos podem afetar essa estratégia da Volkswagen? Será que estamos prestes a ver uma nova era para os motores a combustão, impulsionados por tecnologias que ainda estão em desenvolvimento?
Com o aumento das pressões ambientais e a necessidade de reduzir as emissões de gases poluentes, a União Europeia tem liderado uma série de regulamentações rigorosas que visam a transição para uma frota automotiva mais sustentável. Uma dessas medidas é a proibição da venda de novos veículos com motores a combustão a partir de 2035. Contudo, recentemente, surgiram discussões sobre uma possível revisão dessas regras, abrindo espaço para novas alternativas que poderiam prolongar a vida útil dos motores a combustão. Entre essas alternativas, os combustíveis sintéticos, também conhecidos como e-fuels, têm ganhado destaque. Esses combustíveis são produzidos a partir de fontes renováveis e, quando queimados, emitem significativamente menos CO2 do que os combustíveis fósseis tradicionais. A tecnologia por trás dos e-fuels ainda está em desenvolvimento, mas promete ser uma solução viável para aqueles que desejam manter seus veículos a combustão sem contribuir para o aumento das emissões de carbono. A Alemanha, em particular, tem sido um grande defensor dessa tecnologia e recentemente firmou um acordo com a Comissão Europeia que permite a venda de veículos com motores a combustão, desde que utilizem exclusivamente combustíveis sintéticos, após a proibição de 2035. Esse movimento representa uma importante vitória para os defensores dos motores a combustão e pode sinalizar o início de uma nova era, onde combustíveis mais limpos possibilitam a coexistência de tecnologias que até então pareciam destinadas a desaparecer. No entanto, a viabilidade dos combustíveis sintéticos ainda levanta muitas questões. O processo de produção desses combustíveis é complexo e, atualmente, muito caro. Além disso, a infraestrutura necessária para sua produção e distribuição em larga escala ainda precisa ser desenvolvida. Portanto, enquanto os e-fuels representam uma solução promissora, eles não estão livres de desafios significativos. Essa possibilidade de manter os motores a combustão ativos por mais tempo com uma pegada de carbono reduzida pode mudar completamente o jogo para a indústria automotiva. Mas será que essa tecnologia será realmente capaz de se estabelecer como uma alternativa viável a esses veículos elétricos? Ou estamos apenas adiando o inevitável? No próximo capítulo, vamos mergulhar nas implicações dessa possível coexistência entre motores a combustão e veículos elétricos. Como isso pode moldar o futuro da mobilidade? Estamos testemunhando uma transformação significativa na indústria automotiva, onde as linhas entre os veículos elétricos e os motores a combustão estão se tornando cada vez mais tênues. Com o avanço dos combustíveis sintéticos e a contínua evolução das tecnologias elétricas, uma pergunta crucial surge. Será que estamos caminhando para um futuro onde essas duas tecnologias coexistirão harmoniosamente? Ou será que uma delas acabará prevalecendo? A verdade é que a resposta pode não ser tão simples. As grandes montadoras, como vimos com a Volkswagen, estão apostando em uma estratégia híbrida, reconhecendo que a transição total para a eletrificação pode levar mais tempo do que o inicialmente previsto. Enquanto a eletrificação oferece uma solução clara para a redução das emissões de CO2, ela também enfrenta desafios significativos, como a dependência de materiais raros para a produção de baterias, o impacto ambiental da mineração desses recursos e as limitações atuais da infraestrutura de recarga. Por outro lado, os motores a combustão, quando alimentados por combustíveis sintéticos, podem oferecer uma alternativa viável e menos poluente, sem exigir uma mudança radical na infraestrutura existente. Essa abordagem permite que as montadoras continuem a oferecer veículos que atendam às necessidades de mercados onde a eletrificação ainda não é uma realidade prática, ao mesmo tempo em que contribuem para a redução das emissões globais. No entanto, essa possível coexistência traz consigo uma série de desafios e oportunidades. As montadoras terão que equilibrar seus investimentos entre o desenvolvimento contínuo de tecnologias elétricas e a inovação nos motores a combustão. Além disso, os governos precisarão estabelecer políticas claras e coesas que incentivem o uso de combustíveis sintéticos e garantam que as metas de sustentabilidade sejam alcançadas. Outro fator importante a considerar é o comportamento do consumidor.
A aceitação das novas tecnologias, sejam elas elétricas ou baseadas em combustíveis sintéticos, será crucial para determinar o futuro da mobilidade. Se os consumidores abraçarem os combustíveis sintéticos como uma solução confiável e acessível, isso poderá prolongar significativamente a vida dos motores a combustão. Por outro lado, se a demanda por veículos elétricos continuar a crescer, a indústria automotiva poderá ver uma aceleração ainda maior na transição para a eletrificação. Diante de todas essas incertezas, uma coisa é certa: o futuro da mobilidade será definido pela capacidade das montadoras e dos governos de inovar e adaptar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e às demandas dos consumidores. Estamos, sem dúvida, em um momento crucial para a indústria automotiva, onde as decisões tomadas hoje moldarão o cenário dos transportes nas próximas décadas. Quero saber de você. As tarifas sobre carros elétricos chineses são realmente uma proteção justa para a indústria europeia? Ou estão apenas tentando manter o monopólio das montadoras tradicionais à custa do consumidor? Me fala aqui nos comentários. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor, um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.